Quero começar esse vídeo com uma frase do Alistair McGrath. Abraçar a fé cristã não implica cometer suicídio intelectual. Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje o tema é um tema mais racional, assim vamos dizer. Então, esse vai ser o hashtag racionalizando, que eu fiz uma enquete, ou perguntei no status do WhatsApp pra galera qual temas que o pessoal queria que eu fizesse um vídeo falando sobre. Vieram vários temas, valeu galera. E eu vou estar tentando fazer todos esses temas. Alguns eu já fiz, então não vou fazer de novo. Aí eu passo o link para a pessoa que me pediu. Esse tema de hoje, a gente tem que entender um pouquinho sobre ciência e epistemologia. Palavrinha difícil, né? Mas é uma coisa básica para a gente poder entender. E eu vou tentar explicar do jeito mais fácil, mais compreensível para vocês. E essa junção entre o que o cristianismo pensa sobre o racionalismo, não tem como eu pegar o cristianismo e perguntar para ele, né? Cristianismo, o que você pensa sobre o racionalismo? Mas tem como eu fazer com que vocês entendam um pouco sobre, talvez um pouco sobre o que eu penso, né? Já que eu estou inserido na questão tanto científica e inserido tanto na questão teológica. E por ser, né, meu pensamento, meu modo de vida, minha cosmovisão, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês sobre isso aí. Então, primeiramente, o que é o racionalismo? A doutrina do racionalismo alega que tudo que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente, ou seja, somente o pensamento por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo ele nasce principalmente com os filósofos, quando eles tentam explicar as coisas, né, e pelo modo da observação. Eles começam a observar as coisas e através de uma racionalidade, eles começam a tirar algumas conclusões daquilo que eles observam. E podemos dizer que aí se deu, né, o início de uma filosofia, e ali foi se dando também, e aí mais ligado, né, ao platonismo, e aí foi se dando a uma ligação à metafísica depois, já mais para frente. E então o racionalismo ele vem com essa ideia, e aí a gente vai ver aqui que não precisa ser provado empiricamente. Porque a gente vai saber que o empirismo ele nasceu ali na modernidade, já mais posterior. E aí o empirismo é o quê? Você precisa de um objeto para você pegar esse objeto, né, uma experiência do material, e estudar aquele objeto. E aí tem que ser uma coisa empírica. Provavelmente, então, aí falando com o cristianismo, Deus não se materializa, então não tem como eu estudar Deus, vamos dizer assim, né? A própria teologia não tem como estudar Deus. Tem como estudar as escrituras, a palavra, né? O que Deus deixou pra gente através da palavra que nos revela a ele. Então, o cristianismo, ele está muito ligado também com essa questão do racionalismo, porque através da leitura da escritura da palavra você tira algumas razões, algumas conclusões que nos levam a uma visão de mundo. E aí, quem mais está apto atualmente, se você quiser saber mais profundamente sobre isso, é o Alistair McGrath. O Alistair McGrath, vou dar a biografia dele aqui para vocês, ele é um professor de teologia, religião e cultura na King's College de Londres, pesquisador sênior de Wales Manchester College. Possui pós-doutorado em biofísica molecular e doutorado em teologia pela Universidade de Oxford. Vemos que é um currículo bastante denso e um cara que está ligado tanto assim na ciência quanto na área teológica. E aí ele vai criar um negócio que se chama Ciência de Deus, que depois também na descrição eu vou deixar dois videozinhos aí que se você tá ligado nessa área de ciência e teologia aí, você acha que vai gostar muito, pelo modo que ele vai explicar Deus na sociedade, vamos dizer assim. Então, a gente sabe que tem uma grande tradição o cristianismo, começa muito tempo atrás,
através dos judeus, né, o judeu-cristianismo, e aí o cristianismo vai nascer depois, né, da vinda de Cristo para a Terra, mas aí cria assim, né, um judaísmo cristão, vamos dizer assim, depois vai se desenvolvendo as vertentes do cristianismo. E, e esse cristianismo, ele vai virar, depois, com Constantino em Roma, a Igreja Católica Romana. Só que aí a Igreja Católica Romana vai virar um Estado, né? Ela vai fazer parte, ela vai ser uma religião estatal. E então ela vai dominar e a galera vai entender, né? Por ser um poder, a galera vai ser, né? Acreditar no cristianismo por conta do poder que ele vai exercer na sociedade. Mas aí depois a gente sabe como que se desenvolveu, né? A questão do protestantismo cresceu com Lutero, né? Há 500 anos atrás. E, e vem junto, praticamente junto com essa questão do modernismo, do racionalismo, do empirismo, tudo ali meio que junto. E a arte também ajudou, colaborou muito para essa questão do desenvolvimento tanto da ciência, né, assim, dizendo que depois da queda, né, de Roma, da queda da Igreja Católica Romana, a ciência se desenvolveu mais. Isso aí qualquer professor vai falar para você que sim. Mas não podemos, né, eles consideram historiadores, alguns historiadores, né, os séculos das trevas lá, o medieval, né, vamos dizer assim, antes do modernismo, porque não existia ciência, não é verdade. Existia ciência, já existia o estudo, e aí podemos dizer que pautado mais no racionalismo, né, e não nesse empirismo, né, de estudar o objeto em si. Claro que com o empirismo a gente desenvolveu mais a ciência, mas com o racionalismo a gente já tinha uma certa ciência que estudava o transcendente, podemos dizer, né, a teologia, que estuda a questão de Deus, né, da palavra, e, e depois a gente veio com o empirismo. Só que Alistair McGrath também vai dizer uma coisa muito interessante, porque quando ele explica essa ciência de Deus, ele vai usar não só o racionalismo, mas ele vai usar o empirismo também. Porque é a experiência do cristão com o Espírito Santo. Então é uma experiência. A galera que não teve experiência com o Espírito Santo ainda, ou talvez não terá, ela nunca vai poder dizer ou estudar através de uma experiência, porque ela ainda não teve essa experiência com o Espírito Santo. Mas a galera que já teve, ou seja, porque temos um cientista cristão, temos biólogos cristãos, temos professores cristãos, temos todo tipo de profissão, temos cristãos envolvidos. E o cristão tem a experiência com o Espírito Santo, né? Para ele ser cristão, ele precisa ter essa experiência com o Espírito Santo. Então, não deixe de ser algo racional, como já dizemos, porque o racionalismo ele não precisa dessa questão empírica, e também não deixe de ser pro cristão empírico, porque ele tem essa experiência, que é uma experiência sobrenatural, lógico, mas não deixa de ser uma experiência. O racionalismo e o cristianismo, como eu disse antes, eles estão bem envolvidos. Deus, né, e a palavra de Deus aqui em Romanos 12, 2, 1 e 2, vamos ler 1 e 2. Está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas conformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não se conformam com o século, ou seja, não se conformam com a ciência que é feita secular, né? Secularismo, não se conformam com o que está acontecendo e, e oferecem sacrifício vivo, ou seja, se entrega a Deus, ele começa a ter uma experiência diferente, e esse é o culto racional. Culto racional. Por quê? Porque tem uma razão através disso, porque teve uma experiência com o Espírito Santo, que é o culto racional. E não se amolda ao padrão desse mundo, mas transforma pela renovação da sua mente. Então, a gente está falando de renovação de mente. E a gente vai lembrar lá do início, lá
do racionalismo, Platão, a caverna de Platão, a questão de sair da caverna, ou seja, só poderia sair da caverna através de uma razão. E aqui está falando, você só pode se transformar ou mudar a sua mente, que é a mesma coisa que Platão estava querendo dizer, quando você se entrega a Cristo. Quando o Espírito Santo começa a habitar em você, você tem uma mudança, uma transformação de mente, que no caso do Platão seria a razão, para ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Platão vai dizer que quando você sai da caverna, você experimenta um mundo diferente, né? Ou seja, quando você, aqui Paulo está dizendo, quando você se entrega ao Espírito Santo, você experimenta uma outra vida, uma vida diferenciada. Então, a gente vê essa conexão muito. Dá para fazer essa conexão aqui com o que Paulo disse, que Platão falou também, sabendo que Paulo entendia muito dessa cultura, porque ele está envolvido ali e ele era um estudioso, um estudioso tanto da palavra de Deus, né, depois que se transformou em Paulo, né, que antes era Saulo, e era um estudioso das leis e da filosofia. Então o cara é um cara que sabe o que ele está falando. E aí aqui ele está falando em Romanos, ele está falando com Roma. Então ele tem que falar utilizando o que Roma entende. Ele está falando sobre essa questão de transformar a mente, razão, né? A questão da razão. Racionalismo ligado mais às coisas inatas, ou seja, o racionalismo não foge da questão de Deus porque Deus é transcendente, ou seja, é inato. A pessoa já pode nascer com essa ideia de Deus na cabeça. E aí podemos usar até a teologia reformada sobre predestinação, a pessoa já é predestinada. Então a pessoa já nasce sabendo que é Deus, porque que Deus, né, fez o mundo e tal. E aí ele só vai se desenvolver quando o Espírito Santo habitar nele, ou alguma pessoa falar da palavra de Deus para ele, vai desenvolver tudo que já estava dentro dele, podemos dizer que é um inatismo. Mas também, como eu disse, é a própria experiência, quando a pessoa nasce em pecado e tal, o que não deixa de ser no inatismo também a pessoa nascer com pecado. Mas a pessoa não está nem aí para Deus, vamos dizer assim, e um certo dia o Espírito Santo toca nele, ele começa a acreditar no Espírito Santo de Deus, começa a estudar, começa a buscar, as pessoas começam a falar para ele sobre Deus, e aí ele tem a sua vida transformada também, através da experiência com o Espírito Santo. Então eu acho que o vídeo é isso, e se vocês concordaram, dá o joinha, se vocês discordaram, não tem nada a ver, dá o dislike aí. Não esqueça de inscrever no canal, muito importante. E é isso, valeu galera. Até o próximo vídeo. Opa! Então, eu falei sobre o racionalismo platônico, principalmente no vídeo que se passou agora atrás. Mas falando sobre o racionalismo mesmo, de fato, quando se tornou, né, esse termo racionalismo, está ligado mais ao modernismo após a queda, né, do Império Romano, após a queda da Igreja Católica Romana, e começou a se desenvolver, né, no Renascimento. Essa foi a data, né, o Renascimento, que ali pelo século XV, XIV, final do século XIV, século XV, começou a desenvolver essa questão do racionalismo, pensando, né, tirando a ideia de Deus, vamos dizer, um racionalismo que já não aglutinava essa questão de Deus. Claro que sim, alguns que tiveram a vertente cristã desenvolviam o racionalismo falando, né, sobre Deus também, mas muito já para tirar essa ideia de Deus, né? Porque já, né, que não deu certo a Igreja Católica Romana, então esse negócio tá tudo errado, precisamos criar um novo conceito, um novo estudo, né? Não é a teologia agora que vai explicar as coisas, o que vai explicar agora é a razão. Então, o racionalismo vem esse termo racionalismo, mas o racionalismo platônico foi o primeiro racionalismo e é o que eu mais tratei no texto, porque dá para conversar com a Bíblia, porque a Bíblia, né, ela vem antes. Então, para mim conversar com a Bíblia, eu precisei usar racionamento platônico, que não se difere muito desse conceito de racionalismo que vem depois. Que aí eles vão buscar em Platão mesmo para entender essa questão de razão. É isso aí. Cultura renascentista. O racionalismo
Os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento, que tudo poderia ser explicado pela razão e pela ciência. O experimentalismo. Para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. O individualismo nasceu da necessidade do homem conhecer a si próprio, buscando afirmar a sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo.